Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Sejam bem-vindos mais uma vez, pessoal. Dias difíceis, jogos difíceis, mas um ou outro a gente vai conseguir filtrar para deixar os melhores palpites para você lucrar então aqui com a gente. Não se esqueçam, apostem sempre com moderação, nunca aposte mais do que você pode perder, principalmente nessa fase em que a maior parte dos campeonatos, dos principais campeonatos estão parados. A gente vai tentar tirar leite em pedras. Dito isto, vamos para as análises. 1h30 temos dia 1 de junho de 2024. Não se esqueça, por favor, deixa o seu like, isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. A gente precisa que vocês deem o seu like e, se possível, se realmente se importas com o nosso canal, por favor, partilhe com os seus amigos no WhatsApp, seus grupos de Facebook, para nos ajudar a crescer, porque a gente faz isso de coração para vocês e por vocês. Trazemos jogos aqui como este, onde encontramos MLS, o terceiro contra o 13º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um New York City que teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 8 golos e sofreu 6. Vai enfrentar o São José, que teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 golos marcados e 9 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o New York, 1 empate e 0 vitórias para o São José. Em dados complementares, vimos então aqui um New York City que venceu 6 dos últimos 7 jogos, teve ambas marcou em 6 dos últimos 4. New York marcou o primeiro em 7 dos últimos 8 jogos e o São José teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. E em confrontos diretos temos o New York que venceu 4 dos últimos 5, teve mais 2 gols e meio em 6 dos últimos 7, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e São José marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. Não se esqueça, pega o seu papel e caneta para ir anotando os nossos números do ID, cujo o primeiro número é o número 5. E dito isto, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas temos então Broma contra Malmo. Temos aqui o primeiro contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato sueco, onde contamos aqui um Broma que vem com histórico de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 5 golos marcados e 9 golos sofreu. Vai enfrentar o Malmo que vem com histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 13 golos marcou e 9 golos sofreu. Em confrontos diretos tivemos 5 e o Malmo venceu todas as 5, não teve nenhum empate e o Broma não venceu nenhuma delas. Em dados complementares, encontramos o Broma que teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e o Broma ganhou e empatou 10 dos últimos 12. Já o Malmo teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, Malmo venceu 8 dos últimos 9 e Malmo marcou o primeiro em 10 dos últimos 11 jogos. Em confrontos diretos tivemos o Malmo que venceram 9 dos últimos 10 jogos que fez contra o Broma, teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 5, teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 e Malmo venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. O segundo número do nosso ID ainda é o número 5, igualmente ao primeiro. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 14 horas temos Copa da África do Sul, Mamelodi Sundowns contra Orlando Pirates. Estamos aqui diante do primeiro contra o segundo colocado da tabela classificativa da fase de grupos deles, onde encontramos aqui um Mamelodi que vem com histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 0. Vai enfrentar o Orlando Pirates que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 golos marcados e 4 golos sofreu. E em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Mamelodi, 2 empates e 0 vitórias para o
Orlando Pirates. Então, para essa partida, a gente vai fechar com Mamelodi ganhou empate. E dito isso, a gente vai pular para a análise dos palpites do jogo seguinte. Agora sim, gira a bola, campeonato da minha banda. Williette contra Desportivo da Lunda Sul. Estamos aqui diante de um Williette que vai jogar em casa, vai jogar no Estádio Nacional do Ombaca. Encontramos o Williette que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Marcou 4 golos e sofreu 5. O Desportivo da Lunda Sul vem com um histórico de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 4 golos marcou e 5 golos sofreu. E nos confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Williette e 4 empates e 0 vitórias para o Desportivo da Lunda Sul. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Williette ganha ou empata e seguir para as análises dos palpites do jogo que se avizinha. Ainda 15 horas temos Bravos de Maqui contra Petro de Luanda. Vão jogar no estádio Comandante Quenha. O Bravo de Maqui vem com histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas. 7 golos marcou e 5 golos sofridos. Vai enfrentar o Petro de Luanda, que vem com histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. 8 golos marcados e 5 golos sofridos. Em confrontos diretos, tivemos 4 vitórias para o Petro, 1 empate e 0 vitórias para o Bravos de Maqui. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Petro, ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. De 1º de agosto contra o Sagrada Esperança, ainda gira bola campeonato da minha banda. Temos aqui o Petro, o 1º de agosto, perdão, que vem com histórico de 0 vitórias, infelizmente, 3 empates e 2 derrotas, 3 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar o Sagrada Esperança, que vem com histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 12 golos marcados e 6 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o 1º de agosto, 1 empate e 2 vitórias para o Sagrada Esperança. Para essa partida a gente vai fechar com handicap de mais 2 para o Sagrada Esperança, a equipe visitante. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Jogo do momento, temos então aqui 20 horas, final da Liga dos Campeões, Borussia contra Real Madrid, o melhor clube da Europa. Custa-me dizer isso porque eu sou do Barça, mas você que é do Real Madrid, deixa aí nos comentários quem você acha que vai marcar o golo da vitória. Para início de conversa, quem você acha que vai vencer? Deixa nos comentários quem vencerá o jogo. E se fores um pouco mais ousado, deixe ali a sua opinião de quem você acha que vai marcar o golo da vitória neste confronto. Dortmund ou Real Madrid? Quem vencerá? Temos aqui um Real Madrid e um Borussia que também merece ganhar esse jogo por tudo que fez, por uma boa campanha. Era o 4º colocado da tabela classificativa do campeonato alemão, que contra todas as probabilidades conseguiu chegar até a final numa campanha muito sofrida, mas muito bem trabalhada. Fizeram a sua gestão de tempo, a sua gestão de plantel e de grão a grão realmente mostraram que é assim que a galinha enche o papo. Estão aqui agora na final enfrentando um dos times mais pesados, ou seja, o time mais pesado da Europa em termos de Liga dos Campeões, mas tudo pode acontecer, não é? Até porque Marcos é o último jogo do Marcos Reus. Uma despedida emocionante, não seria pecado também se o Borussia Dortmund vencesse um pouco deste troféu para despedir então o seu ídolo que vai se aposentar neste que será o seu último jogo. Vamos no jogo que temos então aqui um Borussia Dortmund. Esse jogo vai se passar em Wembley, o estádio do Arsenal, que foi eliminado recentemente. E o Borussia vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrotas, 11 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar o Real Madrid, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 15 golos marcados e 5 golos sofridos. Temos em confrontos diretos o Borussia ganhou uma vez, teve 2 empates e o Real Madrid venceu 2 vezes. Em dados complementares, temos aqui um Dortmund que venceu 4 dos últimos 5,
marcou primeiro em 8 dos últimos 9, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Borussia venceu em casa em 4 dos últimos 5 jogos. Só que o Borussia não está jogando em casa, é um campo neutro, Wembley, Inglaterra. O Real Madrid teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos, marcou primeiro em 6 dos últimos jogos. Real ganhou e empatou 53 dos últimos 54 jogos. Real Madrid venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e Real Madrid venceu o primeiro tempo fora de casa em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com, infelizmente, né? Real Madrid ganha ou empata, Borussia. Eu espero que o Borussia ganhe, porque eu sou de Barça, mas as apostas não são para fazer com emoções, não são para seguir o coração, mas sim seguir o dinheiro. E o dinheiro diz-nos que o Real Madrid tem mais financiamento, o Real Madrid é mais potente, tem jogadores que podem mudar o jogo a qualquer momento pelas suas individualidades. Então a gente vai colocar nosso dinheiro onde a consciência, a nossa capacidade de análise nos diz para colocar os valores. Porque nada adianta apostar com emoção para depois perder. Antes apostarmos com consciência, e se perdermos será apenas por falta de sorte, não porque apostamos com o coração. E dito isto, o nosso terceiro número do ID é o número 3. E agora vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas ainda temos Grêmio contra Bragantino. Estamos aqui diante do Campeonato Brasileiro Série A. O Grêmio vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrotas. 6 golos marcados e 1 golo sofrido apenas. Vai enfrentar o Bragantino, que vem com um histórico também de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 9 golos marcados, 5 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos uma vitória para o Grêmio, 1 empate e 3 vitórias para o Bragantino. Dados complementares. Vemos o Grêmio que teve menos de 2 golos e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Ganhou ou empatou 5 dos últimos 6 e Grêmio venceu em casa em 8 dos últimos 9 jogos. Já o Bragantino marcou primeiro em 3 dos últimos 4. O Bragantino venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. O Bragantino ganhou ou empatou 7 dos últimos 8 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. E em confrontos diretos o Bragantino ganhou e empatou 4 dos últimos 5. E para essa partida a gente vai fechar com menos 3.75. E o nosso quarto número do ID é o número 8. E dito isto, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 22 horas e 30 temos Cuiabá contra Internacional. O Cuiabá vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 6 golos marcados e 3 golos sofridos. Vai enfrentar o Internacional, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 5 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Cuiabá, 1 empate e 2 vitórias para o Internacional. Dados complementares. Temos o Internacional que ganhou ou empatou 15 dos últimos 16 jogos. O Internacional sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos. Este é o Cuiabá. E em confrontos diretos tivemos mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. O Internacional ganhou e empatou 6 dos últimos 8 jogos contra o Cuiabá. E o Internacional marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos contra o Cuiabá. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos de 3.75, claro. O quarto, vamos lá ver... O quinto número do nosso ID é o número 3. E dito isto, a gente vai nos encontrar em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 1 de junho de 2024. Não se esqueça, deixe o seu like porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então, sem mais enrolação, vamos a isso. Cá estamos nós, o resultado do nosso trabalho para o nosso dia 1 de junho de 2024. Temos então aqui 1h30, New York City, mais de 1,75. De lembrar que o nosso sexto número do ID é o número 7. E às 20 horas temos Borussia Dortmund contra o Real Madrid. Ficamos com Real Madrid ganho empata e menos 4.5 golos na partida.
E se você gostou das nossas análises, deixa um like. E, se possível, deixa a sua opinião, onde é que a gente pode melhorar, escreva aí nos comentários, porque a gente está aqui por e para vocês. E se tiveres alguma opinião de melhoria para o nosso canal, não hesite em nos dizer. E o último número do nosso ID é o número 8. Dito isso, a gente vai pular em tela cheia para finalizar o nosso vídeo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.